Oi, quando foi a última vez que você pegou um livro que você estava com muita vontade de ler e muito ansioso, e quando começou a consumir aquela história, você se viu desapontado? Você relutava em pegar o livro para ler e fazer qualquer outra coisa que não fosse continuar essa história? Infelizmente eu me vejo nesse momento agora. Dentre aquela lista de livros que eu comprei para ler até o final do ano, começo do ano que vem, eu li o Talentoso Ripley, que eu ainda tenho que assistir a série para comparar e fazer o vídeo que eu tava com vontade de fazer, mas depois que eu terminei ele, eu comecei a ler O Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. E assim, essa foi meio que a minha segunda chance pro Cormac McCarthy, porque eu li Onde os Velhos Não Têm Vez, gostei, mas não era o que eu tava esperando. Eu queria uma coisa muito mais Velho Oeste, e eu acabei escolhendo errado o livro, mas gostei do Onde os Velhos Não Têm Vez, só não era exatamente o que eu procurava no momento. Quando eu comecei a ler O Meridiano de Sangue, eu fiquei surpreso, porque o começo me pegou muito. Era justamente o que eu queria. Ele tinha aquela sensação que eu sentia enquanto eu jogava Red Dead Redemption, de estar num ambiente de Velho Oeste, 1800 e pouco nos Estados Unidos, de sentir aquele ambiente seco. E eu tava gostando. Mas chegou um momento que alguns problemas que eu já tinha me deparado quando eu tava lendo Onde os Velhos Não Têm Vez começaram a pegar mais forte nesse livro. A escrita do Cormac McCarthy não é necessariamente fácil. Ele não usa muita pontuação, ele não separa os diálogos da narração, e isso dificulta um pouco a leitura, não vou negar, não é uma coisa que eu tô acostumado, então eu já tinha um certo tranco que eu tinha que pegar pra engajar e continuar lendo e pegar o ritmo. Mas ao longo do tempo isso começou a ficar mais e mais difícil e desmotivador pra mim. As descrições dele são muito boas, então a ambientação que ele escreve da fronteira dos Estados Unidos com o México, os ambientes áridos, as plantas da região, a solidão que os personagens se deparam, a violência na qual eles cometem, o sangue seco, a brutalidade daquele ambiente é muito bem descrita, é muito bem contada. Mas pra mim, só isso não é o suficiente. A premissa básica do livro começa com um garoto que nem nome tem, é o Kid, moleque, né? Que é desde pequeno um moleque roceiro, bagunceiro, violento, e que, pelas circunstâncias da vida, vira um Zé Ninguém, ladrão arroceiro. E com o decorrer da história, ele se junta a um grupo de pessoas que caçam nativos indígenas e buscam os escalpos dele para conseguir dinheiro através dessa limpeza das cidades da região da fronteira que alguns prefeitos pagam, governadores pagam. E eu pensei que esse start da história ia continuar, mas eu tô quase faltando uns 7, 8 capítulos para terminar o livro, ele tem 25 capítulos, uma coisinha assim, e eu sinto que a história não andou muito, porque a partir do momento onde ele tá nesse grupo, tem momentos que eles falam, esse grupo chega numa cidade tal e acontece uma briga num bar e um monte de gente morre e é isso. E daí eles voltam e fogem. E daí eles encontram um grupo na estrada. E daí eles começam a ver fumaça no fundo e eles veem que é um grupo de índios. E daí eles vão atrás deles. E daí tem uma luta, um massacre. E daí tá todo mundo ferrado, aí eles se recuperam. E isso é um ciclo vicioso, porque eu sinto que eu li meio que a mesma coisa umas 3 vezes já. E se o livro fosse isso, mas em paralelo, tendo um conflito interno nos personagens, uma intencionalidade mais profunda, eu acho que eu estaria gostando, só que é justamente isso que eu sinto que está faltando no livro. Eu sinto que poucos personagens têm profundidade, porque muitos deles são só nomes jogados que fazem parte desse bando e às vezes nem descrição física tem. A descrição física dos principais personagens, do Kid, do juiz, são vagas e eu até entendo porque é meio que pra mim, pelo menos, é uma forma de você tornar esse ambiente já difícil, já árduo, numa coisa muito impessoal, onde você não tem muitas relações. E eu sinto que esse subtexto funciona até certo ponto. Porque não existe muita motivação, eu sinto, nos personagens. Chega um momento que, justamente o que eu tava procurando, que era uma história violenta no Velho Oeste estadunidense, virou justamente que eu tava não querendo mais consumir, porque não tinha uma narrativa por baixo. Eu acho que a justificativa deles virarem escalpeladores era um bom ponto de partida, mas depois ficou raso. Eu tava com tanta expectativa após ter consumido uma obra de Velho Oeste sensacional, que é o Red Dead Redemption 2, que eu sinto que eu tô saindo no prejuízo nesse momento. É um problema muito bobo, mas
Pra quem gosta de ler, você quer ler livros bons. Claro, tem a galera que tem aquele guilty pleasure, que lê aquela coisa que sabe que não é muito boa, mas que gosta e que dá prazer de ler. E eu tô lendo um livro de um escritor renomado dos Estados Unidos, que um dos outros livros dele que eu li eu gostei bastante, apesar de não ser o que eu tava procurando. E esse é dito como um baita de um romance de Velho Oeste, e eu simplesmente não tô enxergando isso. Eu acho que tem muita gente que supervaloriza esse estilo de escrita super descritivo de ambiente e onde essa impessoalidade, essa falta de motivação funciona como mais um artifício para transformar essa história numa coisa mais brutal e onde você vê que os laços interpessoais são muito frágeis e que onde qualquer coisa pode virar uma briga, uma coisa muito sanguinolenta. Mas para um livro eu acho que falta um pouco mais de coesão. Eu acabo pensando muito numa coisa que o Gaveta, um outro criador de conteúdo, fala, que a ficção ela tem que fazer sentido. Tem muita coisa na vida real que acontece que a gente não entende o porquê e que fica confuso, mas assim, por mais nonsense que seja uma coisa, por mais que seja uma ideia mirabolante ou uma história muito brutal, tem que fazer sentido. E é justamente isso que eu não tô tendo nesse livro. É uma narração diferente. Não tô fazendo juízo de valor dela ser boa ou ruim, até porque o Saramago também escreve sem distinguir a narração do diálogo, não usa pontuação, e é muito bom. Mas eu acredito que essa ideia de ter personagens relativamente rasos funciona como uma muleta para você não dar mais profundidade. E é meio ruim porque o Cormac McCarthy conseguiu fazer um livro brutal, violento, que é Onde os Velhos Não Têm Vez, e a profundidade que ele dá para os personagens, que são poucos, mas são muito bem explorados. Você entende a psique do delegado no Onde os Velhos Não Têm Vez. Você vê que tem intencionalidade. O juiz é um personagem que me lembra uma amálgama dos personagens do Red Dead. Ele escreve coisinhas no jornal, ele fala várias línguas, então assim, ele me pega um pouco, porque ele me parece um personagem que tem mais história a ser contada, mas não tem tantos momentos até agora que eu vi isso florescer muito. E o Kid, que pra mim seria o personagem principal, existem capítulos e capítulos onde simplesmente ele não é citado. Você lê sobre o grupo, sobre o bando, mas são nomes e nomes jogados e acontecimentos com personagens que você não tem nenhum vínculo, que acabam morrendo e coisa do tipo. E como eu falei, eu acho que isso acaba sendo uma muleta para você contar uma história sem muita profundidade, só descrevendo paisagens de uma forma muito bonita e falando coisas violentas. E é um pouco decepcionante. Eu não quero não terminar esse livro, eu quero acabar ele, mas eu fiquei com vontade de falar sobre, porque é um impasse que eu estou me vendo no momento como leitor e que eu acho que eu não tinha passado antes. Tem alguns livros que eu não terminei de ler, mas acho que nunca com essa motivação por trás, sabe? E ainda mais vindo de um livro que eu tava com grande expectativa. Eu sei que tem muita gente que fala que, se você não tá gostando, tem que ler o que você gosta, mas eu quero terminar essa jornada, eu quero ver até onde vai, se alguma coisa me faz mudar de ideia, porque, como eu falei, o começo do livro me pegou muito. Era a ambientação é muito bem feita, mas a motivação dos personagens e o próprio desenvolvimento deles eu achei fraco até então. Eu não sei se tem alguém que já leu o Meridiano de Sangue, se tem uma opinião diferente, se você já se encontrou numa situação parecida com essa que eu tô lendo algum livro, deixe aí nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso e até uma próxima.